Então, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar a Assembleia Municipal das Caldas da Rainha e a Câmara Municipal das Caldas da Rainha, que fizeram à Comissão de Saúde um pedido de audiência sobre o futuro da política de saúde do Oeste. Em nome do Sr. Presidente da Comissão de Saúde, apresentar o grupo de trabalho destinado às audiências desta Comissão de Saúde e cumprimentar os presentes. Cumprimento o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Coordenador da Assembleia Municipal para a área da Saúde, os restantes membros desta Assembleia Municipal, Secretário de Apoio à Presidência e Adjunta de Apoio à Presidência. Em nome deste grupo de trabalho da Comissão de Saúde, sejam bem-vindos. Muito obrigada pelo vosso pedido de audiência. Nós temos uma grelha de trabalho para esta reunião, 10 minutos iniciais para a entidade que faz o pedido de audiência, depois damos 5 minutos a cada grupo parlamentar e depois fechamos com mais 10 minutos em respostas à entidade que fez o pedido de audiência. De nossa parte, podemos desde já passar a palavra. Muito obrigada. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Tivemos já a oportunidade também de nos cumprimentar, uma boa tarde. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui hoje também a poder falar um assunto que nos é querido, em particular no Oeste, mas tem infelizmente que está na ordem do dia em todo o país, pelas todas as dificuldades que temos. Iremos fazer aqui uma pequena apresentação, iremos para já partilhar aqui com o Dr. António Curado, entre mim e ele, esta pequena alocução sobre este tema. Se permitisse, portanto, o Dr. António Curado passava a dar algumas palavras do assunto também. Obrigado. Então, muito obrigado também por esta oportunidade de esclarecermos aqui a nossa posição e, de facto, começar por dizer, assim, muito objetivamente, que, de facto, esta é a zona mais carenciada do país em termos de cuidados hospitalares públicos, nomeadamente. E isso já começa a ser conhecido, finalmente, porque demorou muito tempo a ser conhecido. Porque, efetivamente, nós, nesta zona do país, temos 1,1 camas por 1000 habitantes, por exemplo, em Leiria há 1,5, em Loures 1,6, 300 mil habitantes, sem camas de cuidados intensivos. É, de facto, uma das zonas do país mais carenciadas, incluindo, inclusivamente, o interior de Portugal e o sul de Portugal. O oeste, a poucos quilómetros de Caldas de Lisboa, é, de facto, uma zona muito carenciada em termos de cuidados hospitalares, tanto públicos como privados, mas particularmente públicos, nomeadamente nesta região e nomeadamente em Caldas da Rainha. E como é que chegámos até aqui? Porquê é que aconteceu isto? Porquê é que aconteceu haver no Oeste esta carência tão grande? Aconteceu um pouco que o Hospital das Caldas começou a ser construído em 58, em 71 passou a ser um hospital distrital e mesmo logo a partir dessa data se começou a verificar que o número de camas não era suficiente. E por isso houve planos de alargamento do hospital, que inclusivamente foram concretizados em 90, mas, no entanto, essa primeira fase de ampliação era uma fase que implicava ou que estava destinada a que houvesse uma segunda fase de ampliação que nunca chegou a acontecer. Portanto, meados da década de 90, houve alargamento daquela estrutura inicial hospitalar com uma nova urgência, um novo bloco operatório, um novo serviço de radiologia e o internamento nunca foi alargado, nunca aconteceu. Houve vários planos, houve inclusivamente verbas previstas no PIDAC, etc., verbas para que houvesse um alargamento do número de camas e esse alargamento nunca aconteceu, até que em 2003, quando víamos que já não havia solução em termos de alargamento, começou-se a falar a partir daí num novo hospital. E, nomeadamente, quando é aí que em 2009 é constituída uma nova estrutura organizativa hospitalar, juntando os hospitais de Caldas da Rainha, de Peniche e de Alcobaça, e mesmo no diploma que cria essa estrutura, se fala que a intenção é precisamente a construção de um novo hospital. E um novo hospital, o Sr. Deputado Jorge Gabriel vai-me desculpar, mas com certeza que não é falta de consideração, pelo contrário, mas de facto quando disse aqui que em 2008 já se falava no Hospital do Oeste, não, nessa altura falava-se no Hospital Oeste-Norte, e por isso é que em 2009 foi criado um centro hospitalar Oeste-Norte. E, inclusivamente, em 2010, a Sra. Ministra da Saúde da altura, a Dra. Ana Jorge, definiu uma localização na Tornada, junto a Caldas da Rainha. Entretanto, depois algumas coisas se seguiram e com tudo isso, com o facto de ser um centro hospitalar, que inclusivamente também englobava um hospital termal,
a própria estrutura do património não era favorável a que houvesse uma sociedade anónima, como aconteceu nos outros hospitais, quando houve essa evolução em termos de cuidados hospitalares, e depois também não houvesse a evolução para a entidade pública e empresarial, e, portanto, inclusivamente o Centro Hospitalar do Oeste, que depois veio a constituir-se como tal em 2012, juntando este Centro Hospitalar Oeste-Norte com o Centro Hospital de Torres Vedras, que juntava, por sua vez, o Hospital Distrital de Torres Vedras com o Hospital do Barro. E esta estrutura, que foi criada em 2012, Centro Hospitalar do Oeste, só veio a ser constituída como entidade pública empresarial, como EPE, em 2018. Só em 2018 é que foi a EPE. E isso também contribuiu para que não houvesse os investimentos suficientes nesta zona. Inclusivamente, também a forma como foi constituída a EPE, com um capital social de 6 milhões de euros, era manifestamente insuficiente para os investimentos necessários. E daí é que chegámos a esta situação em que, de facto, o hospital, os cuidados hospitalares nesta região são, de facto, os mais carenciados do país. E afirmamos aqui que são, de facto, os mais carenciados do país. E por isso, já há muito tempo nesta zona, esperamos que haja um novo hospital e isso finalmente começa a ser considerado. Depois temos que falar aqui um pouco sobre o estudo da Cima-Oeste, que obviamente é feito por uma entidade idónea, este estudo da Cima-Oeste, mas parte obviamente de premissas erradas. Portanto, isso já é uma coisa que nós, com alguns dos presentes, já falámos suficientemente, mas parte obviamente de premissas erradas e, de facto, também não é verdade que todas as câmaras, as 12 da Cima-Oeste, tenham aceito tacitamente todo o estudo. Isto é, penso que aqui na Assembleia há votações na especialidade e na generalidade, e, portanto, o estudo foi aceito, mas, de facto, com a ressalva de que havia no caderno de encargos pontos em relação aos quais as câmaras não estavam de acordo. A Câmara das Caldas da Rainha, nomeadamente, não estava de acordo em relação a esses pressupostos que estavam no caderno de encargos. Permites dar aqui continuidade também? E realmente este é um tema que nos traz aqui em relação ao estudo e aos critérios que foram postos, que para aquilo que é a decisão, e caberá a decisão realmente ao Governo, essa decisão, da mesma forma que decidiu que a Proteção Civil Regional seria em Caldas, da mesma forma que decidiu que o Tribunal de Caldas perdeu Valências, portanto essa decisão cabe de facto ao Poder Central. Agora, um estudo com dois critérios que são demasiado redutores, esses critérios de tempo e distância. Quando falamos de saúde e em urgência, de facto, o tempo é importante, mas há um conjunto de outros fatores que são importantes. Desde logo, que não foram definidas e avaliadas as patologias da zona, não foram considerados a desregularização também dos profissionais de saúde, a desregularização dos próprios serviços, e há aqui um conjunto de fatores que devem ser tidos em conta. A mesma oferta do território, a forma como ele também está organizado, através do PNOT, através do PROT, e, portanto, a própria coesão territorial também não foi consagrada nesta proposta, neste estudo. Não foram consideradas os eventos que são... A maior parte dos eventos são realizados e com milhões de pessoas mais a norte, na parte oeste-norte. Não foram consideradas as dormidas, em que 75% das dormidas do oeste são feitas no oeste-norte. Portanto, há aqui um conjunto de situações que realmente não foram tidas em conta e que achamos que sejam importantes aqui dar nota. Nomeadamente também, inclusive, não foi neste estudo considerado o perigo e o risco sísmico que Lisboa também consagra. E esta forma também não foi considerada aquilo que foi a formação do próprio território. A zona de Caldas, o território envolvente de Caldas, tem uma construção com mais de 5 séculos, sempre na base de um hospital. E, portanto, toda esta oferta para se criar um novo território não tem que ser em função da destruição de um outro território. Portanto, realmente estranhamos que este mesmo estudo tenha sido lançado e que tenha havido, realmente, achamos bem que a urgência de tomar uma decisão, e é importante tomar uma decisão, mas também estranhamos um pouco que a decisão seja depois secundada com o lançamento de uma estratégia, de um estudo para uma estratégia hospitalar 2030, quando aquilo que questionamos, o que é que condiciona o quê? É o hospital, a construção de um novo hospital que vai condicionar a estratégia, ou é a estratégia que deve condicionar a construção do hospital? Depois também os critérios do estudo que tiveram em conta o próprio território, foi um território tanto do XO, mas que
que realmente já hoje não corresponde, de certa forma, à verdade, porque uma grande parte desse território, e se calhar fomos a quase 50% do território, já hoje não tem serviço hospitalar através do SHO, nomeadamente tem-no através de outras unidades hospitalares, quer em Loures, quer em Vila Franca. E não foram consideradas também outras necessidades de outros territórios, nomeadamente de Rio Maior e da zona do Ribatejo, que também hoje já não têm capacidade de resposta dos hospitais de Santarém, nem de Leiria para dar essas respostas. Portanto, há aqui um conjunto de fatores bastante significativos que nos alarmou, que nos preocupou e realmente é aquilo que vimos que quis chamar a atenção de que este estudo, e não pondo em causa a legitimidade do estudo, da forma que inclusive foi lançado por as entidades que o foram, nem sequer a correção que ele possa estar envolvido, com certeza está correto, mas as premissas não são, de facto, as corretas para que realmente o estudo possa ser por si só, ou nunca poderá ser por si só o único critério para que se possa tomar uma decisão. E estamos a falar de uma decisão, e o Dr. Cuidado já teve a oportunidade de dizer, das dificuldades que temos na zona oeste do hospital, algo anunciado há mais de 20 anos de uma necessidade de um hospital, e portanto não é uma coisa de agora, e portanto acho que isto também tem que ter em conta também esta dificuldade, esta debilidade. Portanto, são algumas das coisas que temos aqui realmente para apresentar. O tempo também está-se a esgotar, mas temos a oportunidade depois também poder, num segundo tempo, dar mais algumas notas que serão elas também, por si só, importantes. Só posso dar só mais uma nota? Ainda tem tempo. Muito rapidamente, por favor. Muito rapidamente. Só para dizer que, de facto, neste triângulo entre Leiria, Loures e Santarém há necessidade de um novo hospital e, de facto, se fizéssemos a distância linear entre o hospital mais a norte, que é a Leiria, e o hospital mais a sul, que é a Loures, de facto, onde ficaria esse hospital, se fôssemos só por este critério, era, de facto, precisamente entre Caldas da Rainha e Óbidos, junto a um nó rodoviário que, inclusivamente, tem acessos para a A8, para norte e para sul, para a A15, para a zona de Rio Maior e Santarém e para a IP6, para a Península de Peniche. Muito obrigada. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a deputada Sara Velez, por 5 minutos, por favor. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, caros autarcas do Conselho das Caldas da Rainha, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Coordenador da Comissão de Saúde da Assembleia Municipal das Caldas da Rainha, Srs. Deputados da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Tornado e Salir do Porto, Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Foz do Arelho, muito obrigada pela vossa presença, muito obrigada por nos trazerem aqui este tema que têm vindo a acompanhar e têm sido presença frequente nesta casa. Ainda há bem pouco tempo aqui estiveram a entregar uma petição assinada por mais de 13.500 cidadãos a respeito da prestação de cuidados de saúde no Oeste e também sobre a nova localização do novo hospital. A respeito do acesso a serviços de saúde, gostava já agora de dar esta nota aos senhores autarcas, por iniciativa do Grupo Parlamentar, numa iniciativa subscrita por mim própria. Entregámos há pouco tempo um projeto de resolução que recomenda precisamente ao Governo que, no plano que está a traçar para aquilo que é a melhoria dos serviços, do acesso aos serviços de cuidado de saúde, priorize o Oeste, particularmente também a nossa região, como uma das áreas prioritárias no plano de ação que há de ser concretizado. Aumente para já, por um lado, aquilo que é a capacidade de transposição das USFs de modelo A para o modelo B, que, como sabemos, tornam mais atrativas as condições para os médicos. Crie também as condições necessárias para que possam também ser realizadas as obras que precisamos no Centro Hospitalar do Oeste, particularmente no Hospital das Caldas da Rainha, e que estão previstas naquilo que é o plano diretor do Centro Hospitalar do Oeste, dando-lhes assim capacidade também para melhorar aquilo que são os cuidados de saúde ao nível hospitalar. Mas, como vocês aqui muito bem disseram, a luta pelo novo Hospital do Oeste é longa, tem mobilizado ao longo dos anos as diferentes forças políticas da nossa região. Sabemos, e foi aqui muito bem referido pelo Dr. António Curado, a questão das 3 unidades que compõem atualmente o Centro Hospitalar do Oeste, a distância que distam entre si, as condições envelhecidas das estruturas, as dificuldades que são reconhecidas pelo próprio Governo de as poder reconverter e de elas poderem vir a transformar-se em unidades modernas com capacidade de resposta. Efetivamente, esta realidade é agora, esta necessidade é agora reconhecida
em efetivo, e foi neste Orçamento de Estado, pela primeira vez nos últimos ciclos políticos, assumido o compromisso no relatório do Orçamento de Estado de proceder à calendarização, à definição do perfil assistencial, ao dimensionamento e também àquela que é a localização do novo hospital. E é também por isso, e na sequência de todos os esforços que quer autarcas, quer o Governo tem vindo a fazer, foi criado também este grupo de trabalho que há de, então, definir não só a localização, mas também proceder a uma análise complementar e multidisciplinar dos dados da informação e conhecimento, e estou a citar o despacho que cria o grupo de trabalho. Dizia eu, tem como missão proceder a uma análise complementar e multidisciplinar dos dados, informação e conhecimento sobre a nova localização do hospital, que com certeza não deixará de ser multifatorial e terá certamente em conta todos os fatores que devem ser colocados na equação que irá ditar aquela que será a localização, incluindo necessariamente as conclusões que resultarem do estudo nacional que o Ministério mandou fazer em boa hora no que diz respeito à referenciação hospitalar. Não se iria perceber sem colocar mais um ponto na rede daquilo que é a rede hospitalar nacional, sem ter em consideração aquilo que é o todo nacional daquilo que é a rede hospitalar. Assim, queria também, e para concluir, dizer-vos que é exatamente este momento colocar em cima da mesa todas as visões. E que a minha é pública e subejamente conhecida, declarada há bem pouco tempo nesta Assembleia, mas gostava aqui de referir um argumento que tem sido avocado para esta discussão e que não me parece útil e que tem que ver com a questão do facto de andarmos aqui a discutir localizações diferentes e com diferentes posições e com diferentes visões e orientações sobre a solução de um mesmo problema, possa ser considerado um obstáculo ou uma forma de ficarmos sem um investimento porque os autarcas do Oeste não se conseguem entender. Eu queria dizer que o momento é exatamente o da discussão. É exatamente o momento e é o Parlamento também que deve fazer o acompanhamento, que tem essa competência para acompanhar a competência que é naturalmente do Governo para decidir, mas eu acho que o Parlamento é exatamente o sítio onde essas visões devem ser colocadas e devem naturalmente os seus deputados poder acompanhá-las. E por isso, senhores deputados, senhores autarcas, compete efetivamente à Assembleia da República acompanhar este trabalho e competirá ao Governo tomar as decisões. E certamente que as decisões que vierem a tomar serão, com certeza, fundamentadas em todos aqueles que são os critérios que devem ser carreados para decisões desta natureza. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PST, deputado Hugo Oliveira. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento naturalmente o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Caldas da Rainha, representante da mesa da Assembleia Municipal, coordenador e todos os membros e autarcas aqui presentes. E, primeira declaração de interesse, eu sou autarca nas Caldas e, portanto, quero fazê-la de uma forma clara, porque isso não me inibe de defender o meu território e, neste caso, o território do Oeste, pelas preocupações em matéria da saúde. Já muito foi falado sobre aquilo que está em cima da mesa, nomeadamente a localização do Hospital do Oeste, e até com alguma emoção, até com de alguma forma exacerbada por alguns atores sobre esta matéria, mas temos que ter, acima de tudo, a capacidade de ser racionais na forma de abordagem deste problema. Eu diria que, quando falamos num equipamento como um hospital, que tenha uma função de hospital central, e, portanto, será essa a intenção, que seja diferenciador para garantir a saúde dos oestinos, temos que perceber, acima de tudo, a importância que tem e a abrangência que vai ter na sua área de influência. Eu optaria por fazer, Sr. Presidente, se me permite, várias questões, porque penso que é essa a função também. E coloco aos seus autarcas. É verdade que a Câmara Municipal de Caldas da Rainha incluiu, ou pediu para incluir, porque deixou em ata, que o estudo deveria ter outras variáveis e outros critérios para garantir que ele pudesse ser um estudo que permitisse, de uma forma isenta e clara, definir a localização do hospital. Esta é uma matéria que me parece fundamental, porque, se assim for, se não foram incluídas, algo que nasce torto, raramente sem direita.
Outra questão é se é verdade que o Proto-VT, para este tipo de equipamentos, prevê que só nos centros urbanos regionais é que é possível instalá-los. E que, se assim é, eu diria também que há dois, nesse Proto, há dois centros urbanos regionais, que é Torres Vedras e Caldas da Rainha, o que coloca, naturalmente, a questão bem clara sobre estes dois concelhos no que diz respeito à localização no território. Pergunto também se é verdade que o estudo ao Oeste-Cimo foi entregue ao Sr. Ministro da Saúde antes até de os senhores Presidentes de Câmara terem a oportunidade de o ver para se poderem pronunciar. Pergunto também se é verdade que o Hospital de Leiria, que estava preparado ou foi projetado para 230 mil utentes, se tem ou não, neste momento, mais ou perto de 400 mil utentes na sua abrangência. Isso é verdade nesta medida também, porque falamos do território no Oeste-Norte e Oeste-Sul, se é verdade que no Oeste-Sul está servido por dois grandes hospitais, mais perto de Lisboa, e, portanto, dois grandes hospitais, para além daquilo que é o setor privado. E se é verdade também que a localização proposta pelos municípios de Caldas da Rainha e de Óbidos está ou não em linha, perdoe-me o pleonasmo, em linha com a linha do Oeste e, portanto, a sua localização permitindo esta utilização e em confluência com a A8 e a A15. E se é verdade que uma decisão sobre a localização do Hospital do Oeste deve ter em conta o estudo de referenciação hospitalar. E pergunto ainda se é verdade que os equipamentos existentes precisam de grandes investimentos, ainda mesmo com a instalação do novo hospital para garantir a saúde dos oestinos. Também pergunto se é verdade que o grupo de trabalho é presidido por alguém que tem uma ligação clara ao território, e digo, a doutora Ana Jorge, com muito respeito, mas que tem uma ligação, julgo eu, e pergunto, ao território e que pode, de alguma forma, colocar em causa aquilo que é o trabalho a apresentar por parte do grupo de trabalho. Também deixo nota da importância da petição aqui apresentada e que ela deve ser discutida para garantir que o Sr. Ministro possa tomar a sua decisão. E termino aqui. A decisão é do Sr. Ministro e do Governo. Não deve ser, e pergunto, se deve ser colocada e carregada às costas dos autarcas uma decisão que é governamental. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados, Srs. Autarcas, muito obrigado por terem vindo hoje até à Casa da Democracia. É com muito gosto que vos recebemos aqui. Eu, além de deputado, também sou autarca, eleito pelo Distrito de sou deputado eleito pelo Distrito de Santarém e sou autarca na capital distrito, no município de Santarém, e, portanto, estou completamente solidário, tanto com a vossa função como com a vossa posição. De facto, o partido Chega, através do nosso deputado Gabriel Mitar Ribeiro, que é o deputado eleito por Leiria, já se tem pronunciado sobre este tema da localização do novo Hospital do Oeste, que é um tema fundamental para todas as populações e, a nosso ver, também politicamente sensível, até pela escolha das palavras que ouvimos das intervenções anteriores aqui dos senhores deputados. A posição do Chega é muito clara, nós já defendemos em plenário com todas as letras de que a localização deve ser entre as Caldas da Rainha e Óbidos, mas é importante também que o PSD e o PS se definam nessa matéria claramente e, a nosso ver, ainda não o fizeram. Mas, obviamente, que o Governo é que tem a posição de decidir e é sobre ele que recai a responsabilidade de decidir, mas os partidos políticos que estão nesta Assembleia da República devem também ter uma posição clara e inequívoca. O que está a acontecer aqui no centro da decisão está entre dois municípios. Portanto, temos Torres Vedras, que é um município mais económico, demograficamente mais dinâmico, que está a comparar com o município das Caldas da Rainha. Nós compreendemos, obviamente, a posição do município de Torres Vedras e das suas populações, porém, pesou muito na nossa tomada de posição o critério da coesão territorial.
Sabemos que a zona entre as Caldas da Rainha e Óbidos tem um menor acesso e não tem acesso, por exemplo, ao setor privado e pouco setor social. E esta localização, pela qual nós optámos e manifestámos a nossa concordância, vai também favorecer o distrito de Santarém. O estudo realizado, de facto, pela Universidade Nova, já foi falado aqui hoje, introduz fatores que, no nosso ver, são fatores de ponderação que enviesaram a escolha a favor de uma localização mais a sul, nomeadamente no Bom Barral, porque introduziu nesta área do novo Hospital do Oeste os concelhos de Alenquer, da Ruda dos Vinhos e Sobral de Montagraço e 9 freguesias do concelho de Mafra, que são concelhos e freguesias que já são servidos tanto para o Hospital de Vila Franca de Xira como pelo Hospital de Loures, que são hospitais também modernos e que, portanto, para os quais estas populações se devem dirigir. A Quinta do Falcão, no Bom Barral, ou a zona junto ao nó da A8, nos Campelos, portanto, está no limite norte entre Torres Vedras e muito próximo do concelho de Santarém, são as localizações mais pontuadas neste estudo. O estudo também, encomendado pela CIM do Oeste, aponta o Bom Barral como a localização ideal para o hospital que deverá servir todos os concelhos. No entanto, como nós vemos e sabemos que tanto as Caldas da Rainha, Óbidos e Rio Maior contestam esta escolha do Bom Barral como a localização do novo hospital e conseguiram mostrar que há muitos mais critérios a pôr na equação da localização do que aqueles que foram inscritos no estudo a que atualmente se refere o Ministro. Hoje mesmo tivemos o Ministro aqui neste Parlamento. Eu, no final da audição, utilizando os meus últimos segundos, deixei a pergunta sobre quando é que se iria pronunciar oficialmente sobre a escolha da localização. O Sr. Ministro primeiro não respondeu frontalmente, mas depois disse que se tinha pedido uma prorrogação do prazo, uma vez que estava à espera que lhe fosse entregado mais um estudo técnico subscrito pelo vosso município e que previa anunciar e que esse estudo iria novamente ser estudado pelo Grupo de Trabalho e, portanto, iria ter que prorrogar o Grupo de Trabalho a cerca de 30 dias, portanto, passando para abril, e que admitia um prazo de 30 dias para se submeter a essa nova localização. Portanto, do nosso ponto de vista, do ponto de vista do Grupo Parlamentar do Chega, tem a nossa posição bastante clara. Agradecemos mais uma vez terem vindo até aqui e iremos ouvir a continuação das vossas explanações com toda a atenção. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faz favor. Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento os membros, o Sr. Presidente da Câmara, os membros da Assembleia Municipal aqui presentes. Permitam-me não dizer os nomes todos, mas de facto não os consegui decorar, assim, de repente. E queria dizer, em nome da Iniciativa Liberal, vocês obviamente acompanharam a discussão em plenário e nós já tivemos a oportunidade de reunir também. A posição da Iniciativa Liberal sobre este tema é precisamente que não deveria, ou a principal decisão sobre a localização da construção do novo hospital devia obedecer a critérios mais técnicos do que propriamente políticos ou de vontades políticas, porque obviamente todos estamos de acordo em que todos queremos o melhor para as nossas populações e devia ser esse o critério principal e obviamente os estudos que são feitos devem ter em conta, mais do que tudo, o acesso das pessoas aos cuidados de saúde, devem analisar toda a oferta disponível, devem analisar para que sítios é que hoje em dia já as pessoas já se deslocam e quais são os fluxos normais das pessoas a recorrer aos serviços de urgência e de facto eu compreendo aqui a vossa posição de que o estudo que terá sido feito não abarcou muitos dos critérios que provavelmente deveria ter abarcado. Portanto, e foi isto que nós quando tivemos a discussão em plenário, que nós temos vindo a defender. Ou seja, e o que eu gostava de vos perguntar, e nós agora tivemos conhecimento de uma tomada de posição última agora da Câmara de Torres Vedras, que está contra a vossa posição. O que eu gostava principalmente de vos perguntar, porque já tivemos a oportunidade de falar noutras alturas, é se de facto não existe aqui uma possibilidade entre todos os municípios, não é? Continua a haver um diálogo ou não entre todos os municípios para de facto chegarmos aqui a uma posição que é conjunta. Eu acho que as decisões políticas mais a nível do Governo, obviamente, devem ter em consideração entre os estudos e todos
todas as pessoas envolvidas e que são impactadas com este tipo de decisão. Portanto, o que eu gostava de vos perguntar é se, de facto, as reuniões entre os vários municípios continuam, se existe a possibilidade de facto, chegarem aqui a algum tipo de acordo, eventualmente se pedirem novos estudos. Nós sabemos que isso, obviamente, atrasa a decisão e que é fundamental garantir que exista aqui, principalmente aqui nesta região do Oeste, uma melhoria de todos os cuidados de saúde. Isso é óbvio e a nenhum de nós temos interesse em prolongar aqui esta decisão, mas também temos interesse em que a decisão seja tomada da melhor forma possível, com todos os critérios de transparência e que responda agora e para o futuro. E é isto que nós temos que garantir. Portanto, o que eu vos queria realmente perguntar é isto: se não existe aqui uma possibilidade de entendimento entre os vários conselhos, entre os vários decisores dos vários conselhos, e gostava de vos ouvir sobre isto. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o parlamentar do PCP, deputado Duarte Alves. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Queria começar por cumprimentar e saudar o Sr. Presidente da Câmara Municipal das Caldas da Rainha, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal e os vários autarcas do Conselho que se deslocaram aqui à Assembleia da República. E dizer-vos que nós já tivemos a oportunidade, em plenário, manifestar que, sobre esta questão, verdadeiramente, o maior problema que nós temos é o arrastamento da decisão ao longo destes anos todos. E o facto de, mesmo no último Orçamento de Estado para 2023, perante uma proposta do PCP que tinha precisamente a verba necessária para o início do projeto para a construção do hospital, essa proposta tenha sido rejeitada e, portanto, nós estamos numa situação em que, como foi dito pelo deputado João Dias, portanto, estava no relatório a intenção de se fazer o hospital, mas há uma grande diferença entre num relatório estar uma intenção e estar uma verba. Acho que toda a gente percebe que há uma diferença entre uma verba no Orçamento de Estado e uma intenção no relatório do Orçamento de Estado. E se houvesse essa intenção verdadeiramente de a colocar, teria sido aprovada por parte do Partido Socialista a proposta do PCP. Porque é muito diferente. Uma coisa é eu escrever num relatório anexo ao orçamento que tenha a intenção de fazer um hospital, outra coisa é aprovar uma proposta que tenha verba concreta que permite iniciar essa obra. Pronto, Sra. Deputada, é que os seus deputados às vezes esquecem-se que estas questões têm que ser vistas no concreto, não é? E é precisamente se há ou não há vontade política de avançar com a construção de um hospital, com a importância que este tem. E, portanto, nós aquilo que dizemos é que este hospital ainda nem saiu do papel. Quer dizer, ainda nem chegou ao papel. Às vezes há decisões que estão no papel e que ainda não saíram do papel. Este ainda nem chegou ao papel, porque é preciso primeiro que a verba esteja no Orçamento de Estado, nos mapas, e foi nesse sentido que o PCP apresentou a proposta. Gostaríamos de dizer que, em relação à localização, que é a questão aqui mais que vos traz a esta discussão, para nós aquilo que era importante era que esta discussão não servisse de alibi para que o Governo viesse a adiar esta decisão. E esse é o risco que nós identificamos com iniciativas individuais e com iniciativas que podemos dizer que, quer dizer, nós não acompanhamos uma ideia de dizermos ou é no meu território ou não pode ser em lado nenhum. Isso para nós não é o critério adequado. Deve haver um estudo técnico ou vários estudos técnicos, inclusivamente, penso que o próprio Ministro abriu a porta para que vários estudos técnicos fossem feitos com diferentes pressupostos e, portanto, é necessário haver essa amplitude de estudos e de critérios, e se os senhores consideram que os critérios do estudo atual não são adequados, pois então que se façam os estudos todos com os critérios que sejam considerados mais adequados, mas com base em critérios técnicos e com uma opção que no final tem que ser sempre do Governo, se decida a localização da forma a servir toda a região. E, portanto, e não a partir da ideia de que de cada concelho dizer que tem que ser no meu território, porque cada concelho também terá interesse em que seja no seu território o novo hospital. Aliás, a localização que é proposta neste estudo da Nova, o Bom Barral, está mais perto das Caldas, por exemplo, do que está de Torres Vedras, não é? Está mais perto e até... Pronto, portanto, podia haver aqui até... E é do Distrito de Leiria, não é?
Portanto, podia haver aqui também a tentação de outros territórios de procurar dizer que tem que ser no meu território. E parece-nos que esta metodologia não é a mais adequada. Obviamente que a discussão deve ser no plano, e nós não pomos em causa a legitimidade de haver esta discussão tem que ser feita com base nos critérios técnicos. Não é? E, portanto, todos os critérios técnicos que venham para cima da mesa, penso que são bem-vindos, estamos precisamente nessa fase de discussão, e que, com base nos critérios técnicos, que o Governo decida, de facto, a localização. Agora, aquilo que nos preocupa é que, enquanto estamos aqui a discutir se é mais 15 km para cima ou mais 15 km para baixo, o hospital não se faça e, sobretudo, dar aso também a uma ideia de que a construção do novo hospital significa o encerramento dos outros hospitais. E isso para nós também não é aceitável, porque também tem que continuar a haver hospitais de proximidade para, nomeadamente em Torres Vedras, nas Caldas, em Peniche, onde esses hospitais têm uma função. E depois há aqui uma outra questão, que é mais profunda, e que é, nós podemos ter os equipamentos que quisermos, mas se não houver os profissionais para esses equipamentos, torna-se, de facto, inócuo, e, portanto, as medidas que são necessárias para a fixação de profissionais no SNS também têm faltado, e aí também tem tido responsabilidade por parte do Governo, do Partido Socialista, que tem recusado todas as medidas para a fixação de profissionais, porque nós podemos ter o melhor hospital do mundo, podemos ter os melhores equipamentos do mundo, mas sem profissionais não há a verdadeira prestação de serviços à população. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Terminada assim esta primeira ronda com os grupos parlamentares, passo a palavra ao Sr. Presidente por 10 minutos, por favor. Muito obrigado. Obrigado por todas as vossas palavras e realmente aquilo que foram falando e algumas questões que aqui deixaram também. Permitam-me que agora possa também responder a algumas das vossas questões. De facto, o estudo, quando foi apresentado na CIM, o município de Caldas da Rainha indiciou que havia a necessidade de mais critérios e esses critérios acabaram por não ser contemplados e não foram incorporados no estudo. Mas houve, de facto, da parte do município de Caldas, desde logo, nessa altura, essa intenção e formalizou essa vontade. De facto, também o próprio VT realmente indica, e podemos mudar estes critérios, com certeza que o podemos fazer, e será nesta casa, mas indica que, de facto, onde possa ser construído um hospital será no centro urbanos regionais, ou Caldas da Rainha ou Torres Vedras. E porquê é que nós entendemos a diferença entre Caldas da Rainha e Torres Vedras? Estamos a falar das ofertas. Um hospital, seja ele qual for construído, tem que ser contemplado naquilo que é a rede nacional hospitalar. Rede nacional hospitalar, que contempla a rede hospitalar de serviços públicos, serviços privados e serviços sociais. E as respostas que nós temos no Oeste-Sul são muito maiores do que aquelas que temos no Oeste-Norte. Nós temos a Soeirada e a CUF, temos Loures, temos Vila Franca e temos Lisboa. No Oeste-Norte não temos um vazio. É fácil pegarmos no mapa e vermos um vazio que fica entre os 4 hospitais que estão referenciados, nomeadamente Santarém, Leiria, Torres e Vila Franca. Esta é a realidade e, portanto, acho que isto é demasiado óbvio. O estudo da Oeste-Cime foi, de facto, também entregue ao Sr. Ministro antes que os próprios autarcas pudessem ter avaliado, o que lamentámos já em determinada altura e hoje mantemos essa posição. O Hospital de Leiria, de facto, hoje não dá resposta clínica aos seus utentes, até porque foi construído uma certa dimensão e hoje tem realmente uma procura bastante diferenciada. O mesmo se passa em Santarém. Mas estes 2 hospitais que têm esta debilidade, que não têm capacidade física para dar respostas, também não têm capacidade técnica, porque não temos dificuldade de médicos naquelas zonas, têm necessidade de crescer. Agora, o mesmo já não se passa em Loures e Vila Franca, que ainda têm capacidade física para albergar os utentes que já hoje são servidos de Loures, da Rua, de Sebal de Montagraço, e, portanto, já hoje são servidos, e de Mafra, e, portanto, ainda têm essa capacidade para receber mais. Agora, também tem o mesmo problema dos hospitais mais a norte, que realmente não têm técnicos para fazer o serviço de atendimento. Portanto, esta é uma realidade que, de facto, temos. A localização proposta que temos de um terreno com 60 hectares, 25 dos quais, porque queremos englobar, inclusive, a formação, depois também, inclusive, na área da saúde, que seria bastante importante aquele próprio território e a Zona Oeste poder ter. Mas o território tem 65 hectares, 25 hectares são públicos, do Ministério da Defesa, Ministério da Saúde e da própria autarquia. E depois um conjunto do terreno. O terreno são 25 hectares de públicos e 35 de privados. E é isto que estamos consignados com a tal maturidade que também muito se fala. E acho que é importante ter isto em consideração.
Devemos dizer também que temos feito um investimento, o município tem feito inclusive um investimento naquilo que são os cuidados de saúde no próprio Hospital de Caldas da Rainha, onde disponibilizámos uma verba de 725 mil euros para um trabalho que seria desenvolvido na maternidade, na obstetrícia, para realmente dotá-lo de condições, porque é algo que estamos a essa necessidade também de poder fazer. O grupo de trabalho de acompanhamento é presidido pela doutora Ana Jorge. Pensamos que o grupo devia ter uma formação diferente, com mais áreas de abrangência, e, portanto, escuso-me a comentar as questões partidárias, etc., mas com mais áreas de abrangência. Essa é uma nota que também queria aqui deixar. Continuo a dizer, e já me repeti, mas vou-me repetir, esta é uma decisão do Governo. Esta é uma decisão do Governo. É um hospital da rede nacional, hospitalar, que tem que contemplar toda a panóplia das ofertas que tem e das necessidades que existem em todo o território, e não só no território que foi indiciado pelo próprio estudo. Também aqui a posição do Chega denota, no nosso ponto de vista, um conhecimento da região, e estamos a falar da região também do Oeste, e também aqui temos que considerar que estamos em fase de algumas mudanças, nomeadamente com a nova OVT, que também aqui traz um paradigma e uma realidade diferente, e também esta é uma realidade que deve ter sido em consideração na localização do novo hospital. Temos que pensar e ter aqui em conta a questão da coesão territorial. E contra aquilo que é o centralismo à volta de Lisboa. É isso que se passa. Criando mais uma unidade de oferta hospitalar no Oeste-Sul, estamos cada vez a dar uma maior resposta e um centralismo cada vez maior de Lisboa. E eu acho que não é isso que nós queremos. Nós, nos nossos concelhos do Oeste, hoje mesmo um concelho como Caldas, que tem freguesias a 30 km de distância do mar, da linha do mar, e que está a 15 km, 20 km do seu centro, da sua sede, temos desertificação. Portanto, antecedentes foram perdendo. Pode-se dizer, então, mas Torres cresceu, Mafra cresceu, é aqui que precisamos do hospital. Não, eu acho que precisamente temos que contrariar também essa situação, e temos uma oferta bastante significativa mais a sul. E isto acho que tem que ser tido em conta. Também, sim, achamos que o estudo é enviesado pelas diversas razões que já aqui foram referenciadas, e logo por si só, inclusive os próprios terrenos que são indicados, alguns dos terrenos não têm dimensão, são 9 terrenos que são indicados, não têm dimensão. Um está a 2 km de um aterro sanitário. Outro não tem maturidade técnica. Outros têm uma orografia complexa para construir o que quer que seja, com linhas de água, inclusive, a atravessar. Outro é atravessado pela linha férrea e pela própria A8. Portanto, há aqui qualquer coisa que é estranho. O nosso tem todas as condições para se construir um hospital, uma unidade hospitalar, e ter capacidade de crescimento, inclusive, no futuro, que é assim que também entendemos que deve ser um processo não fechado nos dias de hoje, mas aberto realmente para poder ter futuro também. Temos também, e também já falámos, hoje há um pequeno documento que vos entregamos, mas estamos a elaborar um dossiê técnico com o qual o Sr. Ministro nos deu mais uns dias para podermos fazer a entrega e para que ele também pudesse servir realmente para uma melhor avaliação desta questão, e iremos entregá-lo na próxima semana ao Sr. Ministro e a todos os interlocutores que têm tido a paciência, entre aspas, de nos ouvir e de ouvir as nossas preocupações em relação a este assunto. Critérios, tem que haver mais critérios técnicos, claro que sim, claro que concordamos com essa situação. A posição de outros municípios, para nós é um estranho. Como é que os municípios que fizeram parte do estudo aceitam este estudo? Só este estudo? Nós elencámos aqui um conjunto de critérios que não estão no estudo e acho que, perdoem-me que diga e abuso da vossa paciência, mas acho que são demasiado óbvios para todos vós que estes critérios têm que ser contemplados. Se dá mais para a esquerda ou mais para a direita, eu acho que até dá para Caldas e Óbidos. Mas se der para outro sítio, que dê para outro sítio. Mas que sejamos corretos e objetivos. Tem que ter mais critérios. Não nos podemos sujeitar a um estudo que tem aqueles 2 critérios. Não faz sentido. Faz sentido para vós? Não, para nós não faz sentido. E, sinceramente, é disto que dificilmente teremos a possibilidade do tal entendimento. Mas isto é democracia. É normal que também as pessoas, e perdoem que diga, tantos nos criticaram de termos feito todo este caminho, mas este é o caminho da democracia. Vamos fazer 50 anos de 25 de Abril de 74, este é o caminho, não vejo outro caminho. Não me venha nas costas de vós a falar o que quer que seja. Venha-me à vossa frente, à frente de todos, realmente para aquilo que é o caminho da nossa região. E não estou aqui a defender as Caldas da Rainha. Estamos aqui a defender a região Oeste, toda a região Oeste.
Portanto, vai ser complicado quando os outros municípios se resignaram a este estudo e só aceitarem este estudo. Portanto, acho que vai ser difícil mais diálogo. Claro que temos entendimento, e ontem estivemos reunidos a tratar do quadro 2030 e vamos com certeza lutar todos por melhor para a nossa região, como estamos a fazer aqui também hoje. O arrastamento da decisão não culpem os autarcas. Não culpem os autarcas dos municípios. A decisão é do Estado Central. Não culpem os autarcas, não é justo, não é legítimo. Ainda há bocado falei na Proteção Civil, que ninguém foi ouvido para fazer uma direção regional da Proteção Civil em Caldas da Rainha. Ninguém nos ouviu quando tiraram valências do nosso tribunal. Não é justo. Não é justo. Podem nos ouvir, mas a decisão cabe a quem deve caber, que é ao Governo. Projetos, portanto, também se falámos aqui na questão do estudo, quando não há no orçamento, sim, também todos estranhamos de facto não haver no orçamento, mas também o Sr. Ministro nos deu e deu-nos as palavras de que não seria o grande problema, até porque no entendimento daquilo que vai transmitindo, será a possibilidade de ter uma PPP e que realmente o orçamento poderá vir daí. Inclusive o próprio projeto, permitam-me que diga, e pode ser excessivo, e não tenho dados mensuráveis para afirmar a 100%, mas estamos a construir vários hospitais. Será que os hospitais que estamos a construir são todos diferentes daqueles que precisamos no Oeste? Será que o mesmo projeto não pode caber num terreno com todas as condições como o do Oeste tem para caber? Será que não poupávamos uns milhares de euros e muito tempo realmente na construção do novo projeto para o hospital? Se calhar tudo isto é possível, se calhar tudo isto assim se queira, assim haja vontade. Portanto, o alívio para o Governo, como disse, já não concordamos. Estes critérios do hospital têm mais de 20 anos. Há 20 anos já se falava na necessidade de um hospital para o Oeste. E não éramos a pior região do país com problemas de assistência hospitalar. Hoje somos. Hoje, ontem, e no outro dia, e no outro dia. Somos, no meio do país, junto ao mar, a 100 km de Lisboa, somos a região que tem piores condições de assistência hospitalar. Não é normal. Não é normal que tratemos este assunto com a benevolência como temos tratado e tem que ser um objetivo bastante bem tratado, sério e que se criem as condições governamentais e orçamentais para que realmente se possam tomar as decisões certas, e as decisões certas é o novo hospital para o Oeste. É isso que queremos. Que entendemos que o hospital do Oeste é em Caldas e Óbidos, como temos vindo sempre a afirmar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome da Comissão de Saúde e deste Grupo de Trabalho, mais uma vez, muito obrigada pela vossa presença. Saudamos as vossas explicações e, de nossa parte, damos como concluída esta audiência. Muito obrigada.